Com a resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta de um de nossos alunos: o que fazer contra a aridez espiritual? Bom, em primeiro lugar, é necessário esclarecer o que é propriamente a aridez espiritual. A aridez espiritual é uma espécie de falta de apetite espiritual, um fastio. Ou seja, o ato de rezar, de estar com Deus, sobretudo na oração pessoal, torna-se muito pesado. Então, são essas securas. É como se você andasse no deserto, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Pois bem, como lidar com a aridez espiritual? Bom, em primeiro lugar, antes de falar, eu tenho que esclarecer que eu não estou falando da noite escura da alma. Noite escura é outra coisa. A noite escura da alma é uma purificação passiva, ou seja, Deus age na alma para purificá-la. Mas essa questão da noite escura é para as almas mais avançadas, para as pessoas que já cresceram mais espiritualmente. Então é uma coisa menos comum. O mais comum é que nós, que somos mais ou menos principiantes na vida espiritual, vivamos a aridez. Então, como lidar com a aridez? Em primeiro lugar, é importante nós vermos quais são as causas da aridez. E para que você enxergue isso, é necessário que você tenha uma visão sobrenatural das coisas. Por quê? Porque se você tem uma visão carnal da sua vida espiritual, o que é que você vai pensar? Se eu tenho consolações, se eu tenho sensações físicas agradáveis durante a oração, então eu estou progredindo espiritualmente. Mas se eu estiver na aridez, eu estou regredindo, Deus me abandonou, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, eu estou perdido. Nada disso. É importante nós notarmos que é possível, e muitas vezes é assim, aliás, a maior parte das vezes é assim, é possível que Deus esteja permitindo a aridez exatamente para o meu progresso espiritual, para que eu cresça espiritualmente. Então, essa visão sobrenatural, né, tem que acontecer. Você tem que ter uma visão de fé e não uma visão carnal. Porque a vida de oração não pode ser simplesmente uma vida para provocar prazeres. Deus, muitas vezes, retira as consolações. Por quê? Porque quer ver eu progredir, quer ver o meu amor, quer aumentar o meu mérito na oração. Então vamos olhar um pouco para as causas da aridez concretamente. Em primeiro lugar, existem as causas físicas. Nós somos um todo, corpo e alma. Isso significa que se você não estiver bem fisicamente, dificilmente você irá conseguir rezar bem. Então, mens sana in corpore sano. Ou seja, uma alma sadia num corpo sadio. Se o seu corpo não está bem, se você está com alguma doença, então é evidente. Haverá uma dificuldade maior na oração. Trata-se então de cuidar da saúde. Mas existem outras coisas, como por exemplo o estresse ou o ativismo, que dificultam. Se você está afadigado, se você está cansado excessivamente, é também claro que você vai ter uma grande dificuldade para rezar. Então, podemos aqui ver com clareza, se o problema é físico, o remédio é físico. Então, trate de fazer algo para retirar essas causas. Ou seja, cuidar da doença, diminuir o ritmo de vida, descansar um pouco mais, porque é muito difícil você colocar uma vida espiritual quando o seu corpo está fazendo força para baixo. Mas essas causas são as mais fáceis de se lidar. Segunda causa para uma aridez espiritual pode ser também por parte do meu próprio espírito. Ou seja, eu posso estar num caminho em que
eu estou cometendo pecados veniais excessivos, não estou ligando para a minha santidade, estou apegado demais às coisas sensíveis, a pequenos prazeres que são lícitos, mas eu não tenho essa visão sobrenatural que eu falava, eu não tenho esse impulso para Deus, eu estou muito apegado às coisas aqui da terra e até mesmo a minha forma de eu me relacionar com Deus é muito carnal. Ou seja, eu só procuro Deus para que Ele resolva o meu problema de emprego, resolva o meu problema de saúde, resolva o meu problema amoroso, etc. Então, Deus tornou-se o meu empregado. Eu não rezo para servir a Deus, eu rezo para que Deus me sirva. Esse tipo de apego ao mundo material, físico, sensível, dificulta a vida de oração, porque Deus não vai continuar mandando consolações para você exatamente para que você se esqueça dele e fique cada vez mais apegado às criaturas. Então, existe essa realidade em que uma visão excessivamente carnal e apego às realidades aqui desse mundo dificultam sua vida de oração. Agora, existe também um segundo capítulo, que pode ser culpa sua, ou seja, a tibieza ou a frouxidão. É uma espécie de preguiça espiritual. A palavra tibieza vem do latim tepidum, quer dizer mornidão. Você é meio morno espiritualmente, você não tem aquele ardor para servir a Deus. Então, trata-se de servir com maior generosidade, não é? E, finalmente, uma terceira causa pode ser as tentações demoníacas ou o próprio Deus, ou seja, as causas propriamente espirituais. Então, são três causas, não é? Físicas, causas psíquicas da minha própria alma ou causas espirituais no sentido de o demônio ou Deus. Então, o que fazer diante da aridez concretamente? Bom, o primeiro remédio, não é? Se eu tenho uma visão espiritual da aridez, é compreender que é uma grande oportunidade de amar a Deus. Ou seja, de alguma forma resignar-se. Você vai dizer, mas padre, é proibido eu pedir para sair da aridez? Não. É pecado eu pedir para sair da aridez? Não. Desde que você esteja pedindo a consolação de Deus para poder servi-lo melhor, para poder ser mais disposto, estar mais disposto a servi-lo. Aí sim, você pode pedir a consolação. Porque, afinal das contas, não é pecado. Se Deus dá as consolações, é porque Ele é o Consolador. Não é? A palavra paráclitos, não é? É traduzida muitas vezes como isso. Então, essa realidade paraclética, essa realidade de que Deus nos consola, é algo que faz parte da vida espiritual. Não é algo que a gente possa dizer que é ruim de per si. Porém, o primeiro remédio é você tentar tirar um fruto da aridez. Algo de bom. Procure transformar isso num trampolim para Deus. Então, se humilhe diante de Deus e essa humilhação tem que ser uma realidade em que você diga assim para Deus, Deus, sinceramente, com todo o meu coração, eu compreendo e vejo. Eu não mereço as vossas consolações. Eu não mereço. Então, saia dessa atitude de bater no balcão e exigir os seus direitos. Não. Humilhação. Então, duas coisas eu já disse até agora, resignação e humilhação. Terceira coisa, se una a Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus também passou por uma angústia e muito pior, muito maior do que a sua no Horto das Oliveiras. A gente vê a grande dificuldade de Jesus de rezar no Horto das Oliveiras. Jesus que passava noites inteiras em oração, no Getsemane ele está lá suando sangue, reza, se levanta, acorda os discípulos, volta a rezar, reza mais um pouco, volta, fala com os discípulos, acorda outra vez. Quer dizer, Jesus está inquieto. Nós podemos pensar, Jesus, você passou por aqueles tormentos terríveis no Getsemane,
por aquela sensação horrível de abandono de Deus na cruz, foi por amor a mim. Então, eu também vos amo. Vós sois o meu amor. Eu quero amar-vos também no meio da aridez. Então, é uma coisa importante unir-se a Jesus. Santo Inácio coloca um remédio bem específico. Ele diz assim, que nos seus exercícios espirituais, que a alma que está passando por um período de aridez pode usar como remédio para essa aridez a generosidade. Ou seja, aumente o tempo de oração. Se antes você tinha meia hora de oração, na aridez, aumente para 45 minutos, para 1 hora, seja mais generoso. Porque você vai ver que com isso você consegue reverter, né, a mentalidade que está dentro de você de se apegar a consolações externas. Deus vai ver a sua generosidade e o seu amor e irá ao seu encontro. Então, são algumas dicas. Não existe remédio certeiro e matemático, porque cada caso é um caso e, além disso, nós temos a liberdade divina, porque Deus tem um desígnio para cada um. Então, concluo recordando mais uma vez, uma visão espiritual da sua vida. Ou seja, não tem uma visão carnal, tem uma visão sobrenatural. Porque se você começa a olhar para a sua oração com a visão carnal, você só vai querer consolações e prazeres. Mas a vida de oração não é um parque de diversões. A vida de oração é uma vida de amor. E o amor, ele é tanto mais valioso quanto mais sacrificado. Então, quando você vai diante do sacrário e diz, Senhor, eu não gostaria de estar aqui. A minha carne, o meu corpo, gostaria de estar em todos os outros lugares, me divertindo. Mas por amor a vós, eu estou aqui. Nesse momento, essa sua oração na aridez vale muito mais do que muitas outras orações que você fez durante o tempo da consolação.